E amor, com relação àquele pastor que faleceu e disse que ia ressuscitar no terceiro dia, você viu falar alguma coisa? Ele ressuscitou? O pastor de Goiás, né? É. Inclusive foi noticiado até no G1 da Globo, né? Ele, quando em vida, deixou um documento assinado, dizendo que ele iria morrer, mas ao terceiro dia, Deus o iria ressuscitar. Ele deixou esse documento assinado em 2008. E ele disse que Deus iria preservar o seu corpo, ia deixar o seu corpo intacto, não ia exalar mau cheiro. Então a viúva dele, né, a esposa dele, guardou esse documento. Eles guardaram esse documento esse tempo todo. E infelizmente agora, dia 22 de outubro, ele veio a óbito, né? Ele teve uma parada cardiovascular e faleceu. Então, os familiares, quando estavam ali visitando, né, a viúva, né, visitando o corpo, perguntaram à viúva quando seria o sepultamento, né, que horas. Aí ela surpreendeu a todo mundo, ela disse, não gente, não vai ter sepultamento, porque o meu esposo vai ressuscitar ao terceiro dia. Aí, como assim? Ninguém estava entendendo nada. Ele disse, olha, ele deixou um documento assinado, certo? Um documento que iria morrer, mas que nós não deveríamos fazer o sepultamento dele, porque Deus ia ressuscitar ele ao terceiro dia. Aí ela achou por bem, né? A família insistiu, houve aquela questão toda, não, a gente precisa enterrar minha irmã, isso não existe, tal. E ela disse, não vai enterrar porque Deus vai ressuscitar. Então, o que ela fez? Ela deixou o seu esposo lá na funerária. Na funerária, ela deixou o seu esposo na funerária, né? Numa sala fria, durante esses 3 dias. E o que aconteceu, gente, que agora, dia 25, acabou o prazo. Ele não ressuscitou e aquela viúva ficou constrangida, sabe? Infelizmente tem pessoas de coração mau que fica tirando sarro dessa situação, dizendo assim, cadê o Deus dos crentes? Cadê o Deus tal? Gente, a gente precisa entender uma coisa. Tá certo que os planos que a irmã teve, os seus planos frustrados, não aconteceu como eles previram, né? Foi um momento de emoção. Tem muita gente aí, gente, que está misturando as coisas, confundindo a voz do homem com a voz de Deus, sabe? A emoção e o poder de Deus é muito parecido. A gente precisa ter o discernimento de espírito para entender quando Deus está falando e quando é emoção. O que houve aí, com relação a esse pastor, foi uma forte emoção que ele teve ali, talvez no momento de oração, na presença de Deus, e ele chegou a essa conclusão, que Deus estava dizendo isso para ele, né? Mas infelizmente não aconteceu, sabe? Você acredita que... Assim, eu posso dar minha opinião? Pode sim. Eu acho que ela fez certo e esperar. Eu também acho. Porque se ela confia em Deus Todo-Poderoso e o marido dela confiava nisso a vida, desde quando teve a revelação, ela fez mais do que certo esperar. É verdade. Eu até pergunto até o pessoal que está nos ouvindo aqui agora, você esperaria se fosse com um filho seu, com seu esposo, com alguém da sua família? Eu também, eu esperaria, gente. Eu não vou mentir, não. Eu esperaria, porque eu creio muito, sabe? Jesus pode fazer? Pode. Isso só era no Novo Testamento, só era na Bíblia que Jesus ressuscitava os mortos? Não. Jesus ressuscita morto ainda aqui no presente. Eu estou lembrando agora aqui do pastor Antônio Marrocos. Eu conheço o pastor Antônio Marrocos pessoalmente, sabe? Eu já vi o pastor Antônio Marrocos pregar várias vezes. Já preguei em congresso com o pastor Marrocos. E eu vi ele contando que uma vez ele estava fazendo um programa de rádio, pregando no rádio, e ele dizia, Jesus Cristo salva, cura, batiza e ressuscita. E todo dia no programa ele dizia isso, Jesus Cristo salva, cura, batiza e ressuscita. Aí o que aconteceu? Uma mulher todo dia assistia o programa, assistia a mensagem da pregação. E ela estava com seu filho doente.
levou o seu filho para o hospital, entre a vida e a morte. E lá no hospital, seu filho faleceu. Ela disse, não, meu filho está vivo. E aí o médico disse, não, seu filho faleceu. Os enfermeiros olharam a pulsação do garotinho de 8 anos e todos disseram, infelizmente, mãe, seu filho faleceu. Ela pegou um táxi com o filho nos braços, desesperada. E ela disse, olha, vamos endereço tal, na casa do pastor tal. E aí o taxista foi, ela desceu com a criança nos braços, já estava gelada o filho dela, morto. Ela bateu na porta, o pastor abriu, ela disse assim, pastor, eu escuto todo dia o senhor dizendo que Jesus salva, cura, batiza e ressuscita. Está aqui o meu filho está morto. Eu só saio daqui com o meu filho vivo. Está aqui. Botou a criança nos braços do pastor Antônio Marroques, aqui do Rio Grande do Norte. Isso aqui não estou inventando não, é história real, verídico, que eu estou dizendo aqui. Vocês podem pesquisar aí que vão constatar que eu estou dizendo a verdade. O pastor ficou desesperado, botou todo mundo para fora, pegou a criança, foi para o quarto dele, fechou a porta e ficou só o pastor e a criança. E aí ele começou a orar sobre a criança, com as mãos em cima da criança, pedindo a Deus que tivesse misericórdia, porque ele estava numa situação difícil. E nada da criança retornar, gente, nada da criança retornar. Até que ele fechou os olhos e orando com as mãos sobre a criança, quando ele percebeu, ele flutuou, ele estava com a cabeça quase batendo no teto do quarto, nas telhas do quarto. E ele olhou lá para baixo, gente, e viu a criança em cima da cama morta. Você crê nisso que eu estou dizendo? Coloque o seu comentário aí embaixo. Depois ele voltou e tornou com as mãos em cima da criança e orando. Depois ele abraçou ela, colocou ela nos braços e a criança começou a esquentar, começou a tossir e Deus ressuscitou aquela criança de 8 anos de idade. E ele abriu a porta do seu quarto, abriu a porta da sala da sua casa e entregou a criança viva nas mãos daquela mãe aflita. Deus ressuscitou o filho daquela mulher de 8 anos aqui, eu me esqueço o nome da cidade, mas foi aqui no Rio Grande do Norte. O nome do pastor é Antônio Marroques. Então, infelizmente, Deus não ressuscitou o pastor que morreu lá em Goiás, o pastor, o esposo da nossa irmã viúva. Mas eu dei valor a ela, sabe? Porque não deu certo, não foi o que eles esperavam, mas ela acreditou até o fim, né? Hoje é dia 26, amor? É. Hoje é dia 26. O dia dele ter ressuscitado seria ontem, sabe? Não deu certo. Mas eu tenho certeza que ele guardou a fé, ele combateu o bom combate, acabou a carreira, mas guardou a fé. E a sua viúva, a sua esposa é uma mulher de fibra, de fé e de coragem. Muitos a chamaram de louca, de imprudente, de insensata. Mas ela sabia no Deus que ela conhecia, sabe? Olha, a fé não quer dizer que você tendo fé vai receber, não. Porque tem pessoas que têm fé, mas não recebem. Por quê? Porque não é da vontade de Deus. Se você tivesse fé e conseguisse tudo, era muito fácil, mas a gente tem fé e às vezes não consegue tudo, porque Deus não deixa que a gente consiga tudo, porque tem muita coisa que é para o nosso mal, para a nossa destruição. Mas aquela mulher mostrou que tinha fé. Não aconteceu, ele não ressuscitou, sabe? É isso o que aconteceu, que Deus conforte a família dos nossos queridos e que Deus fez, Deus ressuscita e continuará ressuscitando mortos. Se você acredita que Deus pode fazer esse tipo de coisa, seu comentário é muito importante para nós. Mais uma vez eu acho que ela fez mais que certo. Muita gente pensa que isso é uma fake news, mas não, isso é real, certo? Olha, 2 testemunhas assinaram o documento do pastor, né? Ele disse que teve a revelação, foi um sonho, Deus tinha se revelado para ele em sonho, né? Olha, nós devemos, gente, ter muito cuidado com essa questão de sonho, certo? Porque existe o sonho natural, existe o sonho que é dado por Deus, que é uma forma de Deus se revelar para o homem, e existe também o sonho, inspiração diabólica, o sonho dado pelo diabo, sabe? O que aconteceu com o pastor, eu quero dizer que eu não sou o dono da verdade,
não sou dono da verdade. Mas do meu entendimento, esse sonho que o pastor teve foi um sonho natural. Não veio de Deus e tampouco veio do diabo. Foi um sonho natural que ele entendeu que era Deus se revelando para ele, sabe? Então a gente deve ter muito cuidado com esse negócio de sonho. Tem muita gente que diz assim, eu vou pelo que o meu coração me pede, o que o meu coração disser é por esse caminho que eu vou. Mas a Bíblia diz lá no livro do profeta Jeremias que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quando a Bíblia fala em coração, fala de pensamento, sabe? Das ideias, sabe, gente? Então, foi isso que aconteceu com o pastor. Esse sonho que ele teve não foi a revelação de Deus. E não é fácil distinguir, não, né? Tem que estar em muita comunhão com Deus. Exatamente. Você não distingue assim fácil, não, gente. Sabe? Olha, sabe que o povo tem o costume do povo é se deixar levar por profecias. Chega uma pessoa na casa da pessoa e diz assim, Deus mandou dizer que era assim. Outro mandou uma mensagem e diz, Deus mandou dizer que era assim. Aí você vai nas redes sociais, está lá um entregando a mensagem com o celular ligado, dizendo assim, Deus manda dizer que é assim. Gente, vamos ler a Bíblia, porque a Bíblia diz assim, o meu povo está se corrompendo porque lhe falta o conhecimento, certo? Olha, nós devemos ter muito cuidado para distinguir quando é a voz de Deus e quando é a voz do homem, porque a voz do homem pode complicar a nossa vida, viu? Tem muita gente aí dizendo que Deus mandou sem Deus ter mandado, dizendo que Deus falou sem Deus ter falado. Pois é. Então, forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.